Olá, meus amigos e amigas condominiais. Hoje é nosso quinto episódio da segunda temporada do nosso podcast, né? E hoje o assunto é eletricidade. Meu convidado, engenheiro Marco Tonin e seu filho Pedro, pessoas, o Marco que eu conheço há muito tempo, proprietário da Energel, e meu convidado de hoje, Marco e Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós que agradecemos, Marcelo. Obrigado, legal, Marcelo. Muito lisonjeados por isso. Vamos lá. Assunto eletricidade, que a gente que vive em condomínio, é muito assunto para abordar, né? Nós vamos abordar aqui dois assuntos principais, mas antes eu quero saber do Marco Tonin, engenheiro eletricista, seu filho Pedro, engenheiro também, como que tudo começou, um pouco da sua história de vida, sua história profissional, sua empresa Energel de Piracicaba. Marcelo, eu fiz faculdade em Uberlândia, tá? Me formei na UFO, que a gente fala, né? Universidade Federal de Uberlândia. Eu entrei em 83, me formei em dezembro de 87, tá? Eu trabalhei lá durante 4 anos e meio na área de projetos e aí, como eu sou de Piracicaba, vim visitar meus pais, tá? E aí tinha uma empresa que estava contratando em Piracicaba, aí eu fui para poder trabalhar com eles. Voltei de Uberlândia, né? E fui trabalhar com o pessoal lá. E com menos de 6 meses, eu fui trabalhar na Caterpillar, tá? No setor de projetos. E lá dentro que me despertou, principalmente, tá? Não só na área de empreendimentos, tá? Como na empresa que eu tinha trabalhado, vários clientes começaram a me procurar para poder também fazer alguns trabalhos, tá? E a Caterpillar, na época que eu fui para lá, estava vindo de Santo Amaro para Piracicaba. Então, na minha cabeça, não ia caber todo mundo lá dentro, principalmente na área de engenharia elétrica. Tá. Então, eu pensei sempre em empreender para poder ter uma segunda opção, caso não ficasse todo mundo na área de engenharia. E quanto tempo você ficou na Caterpillar? 2 anos. 2 anos. Aproximadamente. Quando você teve esse start de empreender, você já fundou a Energel? Não. Você saiu da Caterpillar para a Energel? Sim. Eu, inclusive, teve até uma intersecção ali de eu estar... Porque a Energel, ela foi organizada para começar em fevereiro ou março de 1990. 90. Tá? Se fosse essa época exata, nós teríamos já 36 anos. Tá? Só que em março veio o Plano Collor. Mudou totalmente as diretrizes nossas. Mas mesmo assim, a gente já tinha alguns trabalhos começados, não tinha nem ainda documentação para nota fiscal. E aí eu acabei esperando ver o que ia acontecer do Plano Collor. E aí, em agosto, que oficializou realmente a Energel. E aí, em dezembro, eu saí da Caterpillar. Eu continuei um tempo ainda. Sim. Né? Aí fundou a Energel. Sim. Teve sócio? Sócio, não. Não, na realidade, eu tinha uns colaboradores que, quando eu saí, já tinha um pessoal trabalhando junto, tá? Com algumas participações, mas não como societário no quadro. Entendi. E sempre já começou com esse nome Energel? Sim, que significa? Desde o início. Na realidade, o nome é bem simples, tá? Significa energia elétrica. Entendi. Mas, olha, nós demoramos quase 6 meses para definir um nome. A hora que chegava num nome, a gente ia consultar, já existia. Na junta comercial se Na fala, junta assim. comercial, já existia, tá? Aí procurava outro, fazia até logotipo, tudo mais. E tinha um amigo que trabalhava comigo lá na Caterpillar, o Paulo Gaudi, que hoje é advogado. Legal. Dá um abraço para ele. Ele que me ajudou a fazer todo o logotipo, tenho até hoje guardado, né? Diversos nomes. Ia procurar, já existia em Ubatuba, já existia outro em Caraguá, já existia em São Paulo. E nós fomos desenvolvendo até chegar num ponto que nós encontramos um nome que não tinha ainda. Então, você atua na área de eletricidade desde 1990? 90. Tá. Em condomínio começou como? E quando?
condomínios verticais? Olha, já que eu até falei que dentro da Caterpillar, tá, hoje não é tão forte, mas em 90, na realidade o condomínio em Piracicaba, essa área, ela ficou forte de 80 para frente, né? Desde que caiu o Comurba, teve uma retração muito grande. E aí 80, 85 que começou um ritmo mais forte, tá? E aí tinha era normalmente preço de custo, não era preço fechado. E tinha um grupo que fiscalizava a construtora, né? E dentro desse grupo, lá na Caterpillar, tinham vários. Então, quando eu fui para poder trabalhar nos condomínios... Nos edifícios em construção. Edifícios em construção. Você começou eletrificando edifício em construção. Sim. Tá? Que ia ser um prédio de condomínio. Sim, tá. Que eram pessoas da Caterpillar que fiscalizavam. Sim. Alguns amigos sabiam que eu estava começando a empresa. Tá? O Tidinho também foi um dos primeiros que eu conheci, que me apresentou em vários lugares, várias construtoras. Né? Certo. E aí, através disso, nós fomos fazendo esses edifícios que por indicação, na realidade, do pessoal da própria Caterpillar. Um indicava que ele era da comissão de tal prédio. Sim. Tá? Na época, o primeiro foi edifício Manhattan, o Esther Galese, né? Foram os primeiros, Cisne Branco. Você começou com o Manhattan. Manhattan. O primeiro foi o Manhattan. Manhattan. Tá. Que é com o Ábido. O Ábido. Mas eu fui por intermédio do Hélio Simval, que era o meu chefe na Caterpillar na época. Mas o Simval, funcionário da Caterpillar, e é da comissão de obras que fazia preço de custo. A filha dele. É isso. Então, daí você começou a fazer a eletrificação do Manhattan, que foi seu primeiro prédio aqui em Piracicaba. Foi. Mas, na realidade, foi o primeiro. Mas aí, nos mesmos meses, vamos colocar assim, já vieram Cisne Branco, Esther Galese, o edifício Guarujá, tá? Porque eram todos pessoal da comissão que participavam e eram lá da Caterpillar. Olha, que interessante. Então foi através de amizade que você entrou e já todo o seu portfólio, toda a sua expertise foi para eletrificação vertical de edifícios. Sim. Começou assim. Sim. E depois esse edifício virou condomínio, você também começou a prestar serviço para condomínio. Para condomínios também. Sim. E com o passar do tempo, né, as construtoras, principalmente, elas, além de prédios, porque era preço de custo, né? Sim. A grande maioria fazia outros tipos de empreendimentos. Trabalhava em indústrias, faziam galpões, tá? E a gente fazia junto com eles. E depois, bem mais para frente, acabou ficando o preço fechado. No preço fechado, a gente tinha que fazer mais obras, porque daí a gente começou a fazer permuta, muita permuta. Sim. Então a gente não recebia em dinheiro, recebia em apartamentos, tá? Em unidades. E para isso precisava ter o dinheiro, caixa, né? Então as próprias construtoras acabavam passando para a gente algumas outras obras industriais que a gente fazia junto, tá? Com parceria. E numa dessas a gente acabou fazendo em vários lugares. A gente chegou a ter obra no litoral de Itanhaém, né, porque com a Ivon Montebello, tá? Passando por várias cidades, Guarujá, com a RBR, Ivon Montebello também. Aí a gente foi diversificando. O Sesc de Bertioga, nós ficamos vários anos fazendo lá, na época de informatização, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Sesc. Então nós fomos em várias cidades. Aí a gente foi para Ilhabela, Ubatuba, Sesc nós fizemos várias unidades, sabe? Taubaté, São José dos Campos, Campinas, São Paulo, né? Bertioga, que foi maior, São José do Rio Preto, começando por Piracicaba. Através de Piracicaba nós conhecemos e começamos a participar de licitações em São Paulo. Puxa vida, hein? E hoje, 35 anos rodado, hein? Bastante, viu? Aquele reloginho do medidor ali. E agora espero... Mas hoje você está mais concentrado em Piracicaba? Marcelo, a gente tem algumas obras fora. Mas eu sei que você é privilegiado de ter 2 filhos que te ajudam, né? Pedro mas vieram agora, né? Sim. Tá, faz pouco tempo. O Pedro... Os dois são engenheiros eletricistas, tá, formado em excelentes universidades, né? O Legal. Pedro, não posso falar muito que ele formou na mesma universidade que eu formei, né? O Pedro está aqui com a gente, logo vai falar. Então,
e na Universidade Federal de Uberlândia, e o Lucas, só que o Pedro sempre, eles vieram agora, mas formaram já há mais tempo, trabalharam em outros locais. O Pedro trabalhou na área de fotovoltaica, e o Lucas, que formou em São Paulo, né, na USP, na Poli, e na Politécnica, ele trabalhou no mercado financeiro. Então, hoje, nós estamos todos trabalhando, e a esposa também trabalha, né? Sim. A Cláudia também formou, a Cláudia Mineira, né? Foi onde eu conheci, fazendo faculdade. Ela é formada também em Ciências Contábeis e fez licenciatura curta de Matemática, né? Puxa, então, ela que toma a parte administrativa com ela. Tá? Mas olha, vou ser bem sincero, até hoje eu não consegui achar um ponto de equilíbrio. Tem muito trabalho, pouca gente. Tem muita gente, pouco trabalho. Não, mas é a vida do empreendedor. Mas na construção civil é assim, né? Uma hora está lotado, outra hora tem folga. Hoje a gente está sofrendo com mão de obra. Então, com os dois, um fica na parte administrativa e outro na parte de obras. Melhora, né? Eu espero conseguir dar uma organizada melhor. Sim. Porque para a energia não falta serviço, né? Demanda está... graças a Deus, podemos falar que não. Não, que tem, né? Que tem bastante trabalho. Não, a demanda... Tá. Então, vamos falar de trabalho, né? Então, vamos começar. Minha área de condomínio, que eu vejo muito, vamos falar um pouquinho de prédio. Nós vamos ter 3 temas hoje, né? Vamos falar de ar-condicionado, aumento de carga, vamos falar de all-box, de carregamento de carro elétrico, que está dando muito o que falar, né? Sim. E depois também vamos falar de fotovoltaica, que é mais a área do Pedro também. Pedro te ajuda. Então, eu queria começar com você, esses prédios mais antigos, esses prédios que 110 volts de chuveiro, e o pessoal quer fazer um aumento de carga para colocar ar-condicionado, 220. Como que começa essa história? Eu sou síndico, eu tenho que entrar em contato com a Energel para começar a fazer um levantamento. Como que começa o start? Vamos resumir no seguinte, Marcelo. Nós vamos acrescentar carga. Tá? Nós não podemos colocar carga à revelia no transformador da CPFL. Porque, independente se você tem uma cabine interna, se você tem quadro de medidores, vem alimentado da rede da CPFL. Então, ela precisa saber o que nós temos de carga, porque senão ela não consegue dimensionar a rede dela também. Tá? Então, você precisa contratar um engenheiro ou técnico que possa assinar uma ART e tenha conhecimento do projeto e seja homologado na CPFL. Tá? Então, você faz... mas isso a Energel faz. Você faz tudo. Fazemos. Tá, então, todo esse processo nós fazemos. Tá? De todos os itens que você mencionou, nós executamos. Tá. Projeto... No caso, se o cliente se interessar, fornecimento dos materiais e mão de obra. Projeto e execução. Sim, projeto e execução com fornecimento de materiais. Tá? Isso aí é o que normalmente a gente executa. Tá? Então, o primeiro passo seria contratar a Energel para poder fazer um levantamento de cargas. Tá? Então, vários locais, nós vamos para poder fazer o levantamento e não comporta a instalação do ar-condicionado, principalmente quando você tem o condomínio, que os apartamentos já são alimentados em 127 volts, seria fase neutra e terra só. Tá? Os mais antigos nem o terra tem. Tá? Então, você está alimentado fase neutra, por exemplo. Você tem uma... Então, por que você alimenta só com fase neutra? Porque a carga é baixa. Tá? Então, se você tem uma carga baixa, nem sempre ela está em condições de acrescentar o ar-condicionado. Porque o ar-condicionado que você vai colocar não é em uma unidade. Tá? Então, o primeiro ponto, para você passar para 220, você tem uma carga maior. Se você pegar as normas da CPFL, a GD 119, que é para edifício coletivo, você tem uma determinada carga para você poder estar ligando em 127 volts ou 110, como é usual, né? Sim. E para você passar para 220, tem que ter um acréscimo de cargas. Para esse acréscimo de cargas, você tem que saber se o quadro de medidores, vamos supor que tenha mais de 30 apartamentos. Então, você vai ter mais de um quadro de medidor. Tá? Até 36 hoje é permitido. Os prédios mais antigos, antes era até 30, depois até 32 e hoje até 36 por quadro de medidores, ou 200 kVA. Tá? Então, você tem que fazer o levantamento para poder saber, num condomínio, você tem que fornecer carga para todo mundo. Não pode um só, porque de repente, vamos supor, um apartamento comporta, 2 apartamentos comportam. Mas a hora que todo mundo ligar, o disjuntor geral do quadro de medidor, tá,
ele pode desarmar. Tá? E tem prédios mais antigos que o geral nem é disjuntor, é uma chave seca. Então o risco é maior ainda, porque você vem somando carga, não tem o que desarme. Tá? Então qual o primeiro passo? Independente do 110, 127 ou 220. Tá? Então, se você já tiver 220, mas não está previsto o ar-condicionado, então de todo jeito você tem que fazer um projeto e aprovar junto à CPFL para poder comunicar. Olha, CPFL, eu estou aumentando essa carga, você analisa o seu transformador para poder saber se tem condições de me alimentar. Então, ela vai, mesmo que não tenha acréscimo muito alto, você tem que comunicar, porque o ar-condicionado ele causa harmônicos na rede, que são interferências. Tá? Então, são impurezas que você tem na rede elétrica. Então, essa impureza tem que ser passada para a CPFL para ela poder calcular. Entendi. Então, esse é o primeiro ponto. Então, você faz o projeto, aprova na CPFL com o acréscimo de cargas, e isso aí visando sempre, se o disjuntor do apartamento comporta, mesmo que um apartamento comporte ou dois, você tem que pegar o quadro de medidores. E aí tem que analisar, vamos supor que seja um quadro de medidor só, vindo direto da rede da CPFL, você tem que analisar se o cabo que sai do transformador até esse disjuntor do quadro e os barramentos embaixo do medidor, eles comportam também. Porque do apartamento para cima pode ser que comporte. Tá? Principalmente, vamos supor, tem prédios que tem energia bifásica, né? 2 fases, disjuntor de 63 amperes e um chuveiro só, tá? Chuveiro elétrico. Então, ele vai comportar ligar o ar. Só que a hora que você olha o barramento, o disjuntor geral do quadro de medidores e o cabo de alimentação, eles não comportam a ligação de vários. Vamos supor, tem caso de 16 apartamentos, são 32, por exemplo, 2 quadros de 16. Tá? O disjuntor geral é 100 amperes. Então, a hora que você liga vários chuveiros, aquele disjuntor vai cair. Tá? Então, para você acrescentar o ar-condicionado, você tem que verificar esse dimensionamento. Tá? Então, o objetivo final é você fazer o levantamento do projeto, das cargas, para poder comunicar a CPFL com memorial descritivo, uma RT e um projeto. Tá? Tem que ser empresas homologadas, né, cadastradas na CPFL, e aí você passa esse levantamento de cargas. Primeiro aguarda a CPFL aprovar. Tá? Que ela pode não aprovar também. Mas ela pode não aprovar por algumas divergências técnicas, mas você faz os ajustes e ela vai aprovar. Tá, mas se ela não tiver essa carga disponível para aquele prédio, para aquele local? Ela vai fazer, ela aprova primeiro, e aí depois ela vai passar, através da análise interna deles, um custo ou não, tá, para poder refazer. Vamos supor, ela tem que trocar o transformador. Vamos num caso extremo, que está um prédio mais afastado do centro da cidade, e tem que trocar alguma rede elétrica dela para poder alimentar o transformador. Tá? Ela vai analisar esse custo e ela pode repassar partes ou não repassar nada para o cliente final. Tá? Normalmente o custo para poder ter um acréscimo de cargas não é tão alto, tá? Chegando a maioria até nem ter custos. Tá? Mas ela vai analisar e você tem que comunicar. Então, após o projeto, você fala, eu vou acrescentar tantos kVAs. E através desse acréscimo que ela vai analisar se a rede dela comporta. Não comporta, preciso fazer algum trabalho, aí ela vai analisar o custo, se terá ou não. Nossa, é bastante coisa, né, Marco? E esses projetos, tá, já tivemos caso de dar entrada e aprovar na mesma semana, caso raro. Como já teve caso de demorar quase 1 ano, que a gente dava entrada, porque se você falar assim, eu quero tudo novo, tá? Sem problema nenhum, mas e o custo disso? Aí você quer reaproveitar algumas instalações. Você fala, o condomínio quer tudo novo, trocar todo o fio de tubulação, trocar os disjuntores, tudo? Não, vamos supor, o prédio ele tem uma determinada instalação. Sim. Se a gente fizer os cálculos, por exemplo, vamos supor, eu tenho um cabo de entrada 3 fases e neutro 120 milímetros. Tá? E aí, com as novas instalações, passaria para 185. É apenas um exemplo. Tá? A gente tem que pegar e fazer as contas se é viável ou não, tá? Para poder fazer isso. Porque, de repente, você pode pegar e colocar... se eu colocar
3 aparelhos de ar-condicionado, vai para cabo 185, o custo é alto. Tá? Se eu pegar e reduzir para um aparelho de ar-condicionado na sala, por exemplo, de 18 mil, 24 mil BTUs, às vezes o próprio cabo 120 que está lá, ele já comporta essa carga. Então nós não vamos fazer essa troca. Tá? Só que para isso você tem que calcular, dar entrada na CPFL e nem sempre você aprova na primeira. Aí você vem fazendo uma análise de carga, contanto que, porque eu falo, isso aí eu estou mais citando como exemplo, prédios antigos, tá? Eram lâmpadas incandescentes principalmente, tinha diversos equipamentos elétricos que... O chuveiro que foi na contramão, tá? Mas vários outros equipamentos reduziram a carga. Tá? Então... Televisão de tubo agora reduziu. Então você pega... E o próprio ar-condicionado, tá? Se você pegar até hoje as normas da CPFL, da época, a previsão, por exemplo, vamos supor, um ar-condicionado dos menores, 9 mil BTUs, ele era na faixa de 1.100 quilowatts. Hoje no mercado você tem de 750, 800 quilowatts. Entendi, mais econômico. Bem mais econômico, tá? E quanto maior a capacidade que você sobe do ar, 36 mil, 48 mil, hoje o consumo dele, a eficiência é bem maior também. Então tem que levar em consideração tudo isso para aprovar esse projeto. A gente está falando em prédio antigo, mas nem tão antigo assim, porque eu não vou lembrar o nome do prédio, mas não foi um nem dois, foi mais, que postergou a obra de pintura para fazer obra de aumento de carga. Sim, porque dependendo do caso, é um custo elevado, tá? Principalmente em prédios que tem vários apartamentos e era 127 volts, por exemplo. Exato. Aí passar para 220, tá? Olha, acaba ficando numa média de 3.500, 4.000 até 5.000 reais por apartamento. Por apartamento. Você pega, vamos supor, 200 apartamentos, 300 apartamentos, aí você vê mais ou menos... Porque você vai trocar todo o cabeamento de prumada, tá? Trocar ou acrescentar. Vamos supor, tá fase neutro e terra 16 milímetros. Você acrescenta mais um, por exemplo. Mais um. Tá? E se não cabe no conduíte? Esse é o outro problema, tá? Que tem lugares que você vai tentar passar... E aí você não consegue passar porque não tem folga. Tá? Então você tem que arrumar alternativas, tem caso até de fazer aparente. Marcos, mas vai longe a coisa, né? O projeto. Vai longe, mas é uma sequência. O papel de síndico, né? Sim. Quanta coisa, o custo é alto. Então tudo isso aí a Energel atende ao síndico. Atende, mas dependendo do caso, normalmente... Quando tem muitos consumidores, tá? Eu até brinco com o pessoal, falo, olha, você vai fazer o projeto, mas para o próximo verão, tá? Nesse verão agora já não dá tempo mais de atender tudo, entendeu? Sim, que a gente gosta de executar só depois de aprovado. Tá. Porque já teve caso de dar entrada, não, aqui não vai ter problema disso, e a CPFL pede algumas alterações a mais. Principalmente, e a maioria a gente já vai sugerindo, tá? Recentemente mesmo a gente foi fazer um levantamento num prédio, os medidores ficavam nos pavimentos, tá? Caso raro da CPFL. E não tem proteção nenhuma saindo do transformador ligando nos pavimentos. Então, para poder fazer, nós temos que colocar disjuntores, proteções, é um trabalho maior. Então, isso aí requer mais tempo para poder estar fazendo a avaliação, entendeu? E vamos supor, deu tudo certinho, o proprietário do apartamento vai ter que chamar um eletricista para trocar as tomadas do apartamento, né? Sim, aí internamente ao apartamento... Você para na caixinha do disjuntor do apartamento. Tá? Quando tem, né? A maioria tem, tá? Porque mesmo prédios antigos foram reformados, alguma coisa assim. Tá? Bom, tem que ter, porque você chega no apartamento, você tem que fazer a derivação dos circuitos. Tá? Existem apartamentos, até hoje ainda, que tem um circuito para iluminação e um para todas as tomadas, tá? E um para o chuveiro. Tá? Então, a gente aconselha a parte interna, mas não que vai ter uma obrigatoriedade, tá? Da gente estar executando. Então, a gente sempre orienta, faz até uma cartinha para poder... Porque internamente, tá, o morador, para poder fazer essa alteração elétrica do ar-condicionado, ele tem que recolher uma RT, que é a anotação de responsabilidade técnica. Como assim, o morador? O prédio não está previsto o ar-condicionado. Tá? Então, agora foi feito a previsão para poder colocar. Tá.
o prédio ele vai se responsabilizar, o condomínio, pela instalação comum, tá? Da área comum. Dentro do apartamento, o síndico não tem esse acompanhamento. Então o morador ele vai ter que fazer uma obra particular dele. Sim. Ele vai ter que ter uma RT do apartamento dele. Do apartamento dele. Nossa, tá? mais Então, nossa, vamos supor, você passou o cabo ou já tem a previsão do 220. Tá? No quadro de disjuntor do apartamento, ele tem que ter um circuito só para o ar-condicionado. Tá? Tem que ter um circuito independente. Tá. Então ele vai ter que, o eletricista dele vai ter que colocar mais um disjuntor, vai ter que fazer os filtros que você quiser levar até o quarto lá. Se for um... Não, ele normalmente leva até a varanda ou a fica sacada. Na varanda o motor, né? Porque o motor fica lá. Isso. Tá? E de lá, aí vem a parte do gás, frigorígeno, né? Isso. E levando até o local do ponto. Tá. Normalmente, prédio mais antigo, o pessoal faz ou atravessando pelo banheiro ou pelo corredor, sempre usando uma sanca, alguma coisa desse tipo. Tá? Mas a parte elétrica, vamos só direcionar para a elétrica, ele tem que ter um circuito independente. Tá? Então, e para garantir isso, o condomínio, tá, tem que exigir uma ART de quem está executando internamente Nossa, então o síndico tem que administrar toda essa parte comum e depois tem que ter todo esse conhecimento do morador que vai colocar lá. E também não pode colocar qualquer ar-condicionado, foi dimensionado para até tantos BTUs, né? Sim, tem que ver ou até tantos BTUs ou até tantos quilowatts. Tantos quilowatts, tá. E, igual eu te falei, as normas antigas, os BTUs tinham mais quilowatts. Então, a gente normalmente dimensiona até tantos quilowatts. Você pode pôr um inverter, pode pôr vários tipos de equipamentos, né? Então, a gente acaba fazendo um dimensionamento para isso. Que não é tão simples, né? Parece que vou aumentar cada condomínio. Não, é por isso que às vezes demora tanto tempo. Sim. E normalmente os condomínios ficam um determinado tempo arrecadando o dinheiro. Isso. Então a gente faz uma previsão de valores, arrecada os valores para depois iniciar os trabalhos. Tá? E não é um serviço assim, vou ser bem sério, tão lucrativo, porque envolve muito cabo. Tá? E o cabo que custa caro. Então, de repente, falar custou um valor exagerado aqui, 100, 200 mil reais, só que 90% são a parte de cabos. Tá? E não tem como, porque você precisa dele para poder alimentar a carga que você vai ter. Puxa vida, hein? Não é tão simples. Não é tão complicado, mas é uma sequência que tem que ser seguida para não ter risco no condomínio, entendeu? Tá. E também o morador não é porque fez tudo isso aí que pode fazer o que quiser, né? Ele vai colocar tantos ar-condicionado, vai colocar aquela geladeira, 2 portas, ele vai... Não é assim também. Tem que ter um memorial descritivo para o morador. Falou, o limite é esse. Então, vai depender da carga, porque já aconteceu o caso, passou mais uma fase, então agora eu posso colocar lava-louça, ar-condicionado, secador. Não, foi dimensionado para isso. Se quiser colocar mais equipamentos, tem que comunicar para a CPFL e aí daria um cabo mais grosso, um disjuntor maior, aí, consequentemente, um custo maior. Entendeu? Esse que é o problema. Puxa vida. Esses apartamentos que pegam fogo, normalmente é excesso de... quando o incêndio causado no apartamento por parte elétrica. Normalmente o morador encheu de equipamento na rede dele? Ele encheu de equipamentos, mas não fez a proteção adequada. Sim. Tá? Já aconteceu de ar-condicionado pegar fogo no equipamento, porque foi ligado diretamente na rede do chuveiro. Tá? Às vezes tem 220 do chuveiro, né? Tem o 220 do chuveiro, foi ligado no disjuntor de 32 amperes, ligou um ar de 9 mil BTUs, por exemplo. Tá. Aí o aparelho deu problema, queimou e não desarmou o disjuntor. Principalmente esses prédios mais antigos que não tem DR, que é uma proteção para fuga de corrente. Sim. Então, é um risco. Tá? Então, se tiver a proteção correta, dificilmente você vai ter algum tipo de problema grave. Tá? Pode, eu sempre falo, a maioria dos síndicos me pergunta, mas vai pegar fogo? Eu falo, vai desarmar a proteção. Fogo não, mas contanto que dimensione corretamente. Tá? Porque já aconteceu o caso da gente chegar, apartamentos, por exemplo, com um cabo que comporta 50 amperes, mas um morador veio aqui e trocou o disjuntor do lado do medidor ali e colocou de 80. Viu? Aí o risco é grande,
Porque se ele tiver, vamos supor, com 60 amperes ou 70, principalmente aquele disjuntor antigo preto, que é o disjuntor NEMA, Sim. ele é só magnético. Então ele vai desarmar se passar acima dos 70, 80 amperes, tá? Mas não por aquecimento. Aí o cabo não comporta, o cabo pega fogo e não vai desligar. Entendeu? É por isso que hoje a gente fala daquele disjuntor branco, DIN, porque ele é termomagnético. Então ele dispara pela corrente elétrica, tá? Vamos supor, tá 80 amperes. Se passar acima de 80, ele dispara, ele desarma. Sim. E se tiver aquecimento também, porque ele é termo, então ele é termomagnético. É por isso que é aconselhável a troca dos disjuntores pela NR10, né, desde 2009. É aconselhável a troca dos disjuntores do preto NEMA para branco DIN, Sim. instalação do IDR, que é a mesma norma da época da tomada de 3 pinos. Olha, ele, pela temperatura desarma também. Desarma. Mas o calor chega ali na ponta do fio? Sim. Na ponta do conector do disjuntor? O cabo ele transmite a temperatura também, né? Cobre. Tá? Sim. E aí ele aquece nas pontas. Mas quantos graus? Só por curiosidade. O cabo normal ele é até 70 graus. Tá? Hoje já tem uma tecnologia um pouco maior. O HEPR ele é para 90 graus. Tá? Mas o dimensionamento do disjuntor para aquecimento, tudo, é próximo disso, porque senão a isolação do cabo vai derreter. Então tem que desligar antes de derreter, Tem que desligar antes, mas tem que desligar, ele tem que... O objetivo do disjuntor, ele desarmar, ele tem que proteger o cabo. Tá? Então ele tem que estar sempre igual ou menor do que a capacidade do cabo. Aí não é para provocar esse aquecimento, né? Ele vai desarmar antes daí. Viu? A gente só de aumento de carga já é uma história, hein? Agora vamos entrar... Quer falar alguma coisa disso? Porque vamos entrar naquele assunto do momento, né? Que é os Wallbox. O Wallbox. Wallbox. Seria o carregador de parede, né? Sim, de carro que... De carro elétrico. A gente que é de Piracicaba, como tá tendo carro elétrico, hein, Marcos? Sim, bastante. Então, e você tá tendo muita demanda de instalação dos Wallbox nas garagens? Sim. Como que começa? Vamos lá, de novo, sou síndico, procurei energia para aumentar a carga, você fez tudo que tem que fazer para aumentar a carga do prédio, agora o problema é carregamento de carro elétrico nas garagens. Sim. Como que começa essa história? Marcelo, é similar ao ar-condicionado. Tá? O que seria? Você tem que fazer um levantamento de cargas, tá? E comunicar para a CPFL que você vai ter o carro, principalmente se o condomínio não comportar a carga, você vai ter algumas opções, o Pedro vai explicar. Sim. Tá? Mas você tem que chamar um engenheiro ou técnico para poder fazer os cálculos, se comporta, tá? Ligar no apartamento. De todo jeito, alguma alternativa tem. Tá? Mas se comporta ligar no apartamento ou se ele tem que ser ligado na administração. Não, quando você fala apartamento, é no relógio do apartamento que está ali no subsolo do prédio. Sim, mas para você ter uma noção, tem muita gente que fala, mas o meu chuveiro estava previsto chuveiro elétrico, eu coloquei chuveiro a gás, então eu já vou trocar, porque era 6.400 watts do chuveiro, e o wallbox é 7.000 ou 7.400 watts. Tá? Então eu vou pegar e troco um pelo outro. Não é assim. Não é assim. Tá? Igual nós falamos do ar-condicionado, vamos supor, você tem o chuveiro. Tá? Vamos pegar 32 apartamentos, que normalmente 8 andares, né? Um chuveiro só por apartamento. Você pega o chuveiro, 6.400 watts. Eu pus ele a gás, então eu vou pegar e colocar o ar-condicionado. O chuveiro, você vai pegar em torno de 25% a 35% o fator de utilização simultânea dele. Um usa de manhã, outro usa à noite. Tá? E alguns minutos simultâneo. Então, vamos supor, você pega lá a carga dele e vai dar 25% a 35%, dependendo da região do estado, tá? Das normas. Tá? Pode ser eletro, CPFL e tudo mais. E o ar-condicionado, em média, 70% o uso simultâneo. É bem maior do que o do chuveiro. Tá? Porque você deixa a noite toda, tem gente que trabalha, fica o dia todo. O carro elétrico já é 100%. Todo mundo chega e pluga ele. Tá.
Mesmo... 100% você fala da noite. Não, mas tem gente que chega à tarde, vamos supor, pluga ele e vai tomar banho. Por exemplo, está usando o chuveiro, vamos supor que colocou a gás, mas está usando toda a carga do apartamento mais o carregador. Tá? Então é como se fosse um chuveiro ligado o tempo todo, apesar dele não ficar 100% no limite máximo. Tá? Então tem que fazer esse levantamento de carga para saber se comporta. Tá? Tem prédios que tem 2, 3 chuveiros elétricos que transferiu para gás, e aí a hora que você pega e transfere para um carregador com 100% de utilização, o quadro de medidores, o disjuntor geral não comporta. Então, por isso que tem que fazer o mesmo processo do ar-condicionado. Tá, mas que nem nós falamos do ar-condicionado, você conhece as vantagens do ar-condicionado, a potência. E o carro? Como que calcula o carro? Marcelo... levanta para o carro. Se você pegar as normas atuais, tá? Nós vamos detalhar mais. Sim. A gente sempre considera o wallbox, que o wallbox é 7.400 watts, tem uns de 7.000 agora. Tá? E você tem que seguir a portaria de 17 de março agora, recente, de 2026, que é a portaria, tá? E que foi da Secretaria de Segurança Pública. Então é o que nós temos que estar seguindo. Tá? Inclusive os projetos novos de construtoras e tudo mais, para poder aprovar, já tem que constar, se for ter carro elétrico, para poder aprovar, já tem que constar para o bombeiro esses detalhes. Podemos ter alterações depois das eleições, se tiver, porque é uma aprovação basicamente da Alesp, que é a Assembleia Legislativa. São Paulo. Tá? De São Paulo. Só fazer uma parte aqui, eu vou falar. Quando a gente estava falando do aumento de carga para chuveiro, ar-condicionado, você não falou nada de bombeiro. Agora, no carro elétrico, entra o fator bombeiro? Sim. Por quê? Então, do ar-condicionado, simplesmente alteração de cargas. Tá? Não envolve nada de risco para o bombeiro. Tá? Agora, o carro elétrico, tá? Normalmente ele é instalado na área comum. Tá? Então, ele não é dentro do apartamento. Então, você fazendo na área comum, a área comum já envolve toda a parte para o AVCB. Tá? Você vai estar envolvendo, igual da parte elétrica, aí ele vai verificar a iluminação de emergência, detectores de fumaça, onde aplicável, né? Sirenes, alarmes, botoeiras, tudo mais. E o carregador, tá? Principalmente por ser... É uma novidade, tá? Não só no Brasil como no mundo. Se você pegar vários países, tá? As normas do Brasil são mais rígidas, normalmente. Tá? Sim. O Corpo de Bombeiro do Brasil, a segurança nossa é muito maior do que a grande maioria dos outros países. Tá? Então, o bombeiro, tá? Na realidade, você tem alguns riscos de segurança. Tá? No início tinha problema mais das baterias, risco de incêndio e tudo mais. Né? Mas aí o bombeiro, inclusive, não tem normas assim, de segurança de outros locais. É a do bombeiro que a gente precisa seguir. Tá? Então, de acordo com isso, tem vários itens que precisam ser revistos. Tá? Inclusive, dessa norma nova, de 17 de março, recente, vários itens foram alterados, tá? Que inclusive não adianta a gente falar, devia ter previsto isso e aquilo. Nós fizemos a instalação de acordo com as normas que tínhamos da época. Tá? Para essas normas atuais, várias alterações vão ter que ser feitas. Tá, mas a instalação que você fez um ano atrás, está tendo que mudar agora? Não total. Tá? Eu não me lembro das que nós fizemos, que vão ter grandes alterações. Mas a área do condomínio, por exemplo, proteções chegando próximo do subsolo, tudo mais, principalmente em locais cobertos. Tá? O Pedro está bem inteirado com isso também. Eu prefiro até que ele passe as informações. Pedrão, vamos lá. Vamos lá. Vou começar a ouvir a voz do Pedro agora. Uma curiosidade também. Subsolo, 3 subsolos. O último lá embaixo é permitido, carregador? Então, a IT 41, que foi lançada dia 17 de março pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ela prevê somente a parte elétrica. Eletricamente, pode qualquer subsolo, desde que respeite ela a todo momento. Agora, a respeito da parte civil, que é o que o pessoal
muitos síndicos questionavam a respeito, mas a questão do sprinkler, a questão de fazer compartimentação da vaga, essas coisas. Hoje não há nada formal, não é nada oficial a respeito disso. Então, hoje, nós da Energel, né, a gente faz a parte elétrica. A civil, nem o Corpo de Bombeiros hoje tem alguma diretriz. Pode ser que mais para frente eles desenvolvam. O que você está chamando de parte civil? A parte civil eu falo, por exemplo, se você tiver que implementar um sistema igual houve no passado, aquela... Como que chama? Aquela parte... Aquele comunicado da Liga dos Bombeiros, Liga Bom, que o pessoal falava que ia ter que instalar sprinkler, que ia ter que fazer compartimentação das vagas, que ela ia ter que ficar isolado. Aquilo não foi oficial, aquilo lá foi umas sugestões que abriu para consulta pública. O que vale é o que o Corpo de Bombeiros, nós que estamos no estado de São Paulo, né, o que o Corpo de Bombeiros oficializou. Sim. Dia 17 de março, eles oficializaram através da ET41 para a parte elétrica. Hoje, para a parte civil, não há nada. Então, por exemplo, até o -3, se tiver -4, -5, eletricamente pode. Não há problema nenhum, desde que você faça todos os dimensionamentos de cabo de maneira correta e respeite todas as normas vigentes de carros elétricos. Por exemplo, a NBR 5410, que é de instalações elétricas, a 17019, que é de carros elétricos, tá? E a norma IEC, que é para também uma norma IEC, a 61851, né? Que também é para recarga elétrica. São as 3 normas que tem que respeitar, além de que a IT41 foi baseada nessas 3 normas. Então, se a gente seguir a IT41 do Corpo de Bombeiros, a gente automaticamente também está seguindo essas normas. E você leva esse wallbox até a vaga do carro? Na verdade, o que acontece? Como que é? A gente leva todo o cabeamento. A gente sai do medidor do cliente, no caso, né? Sim. Só que hoje, com a IT41, a gente não pode sair direto do medidor do cliente e ir direto para o carregador. A gente tem que passar por um quadro antes, tá? De proteção, que é recomendado ficar próximo ao quadro de medidores ou próximo, por exemplo, da entrada de da saída de emergência, né? De evacuação do subsolo ou da garagem, podendo ser na entrada do portão principal ou até mesmo na escada de incêndio. Próximo. A IT41 fala que o ideal seria no máximo até em 5 metros da escada de incêndio, por exemplo. Tá? Eles falam que é no máximo até 5 metros. Ele especifica já até essa metragem. Tá? Mas, há algum estudo, por exemplo, o condomínio tem 100 apartamentos. Há algum estudo tipo assim, 30% vai ter carro elétrico? Tem algum estudo desse tipo? Metade vai ter carro elétrico? Porque você não vai eletrificar para todo mundo, né? Há estudos, só que por estar dentro de um condomínio, a partir do momento que você libera para você tem que dar condições para todos terem. Porque senão você vai criar a diferença de um morador para o outro. Então, ou seja, a partir do momento, vamos autorizar todos... Deixar bem claro, né? O prédio comporta carro elétrico, vamos autorizar todos os moradores. Não pode, por exemplo, o carro comporta 2 unidades. Aí os 2 primeiros que adquirir carro elétrico vai conseguir instalar. Não. Ou você libera para todos, ou você não libera para ninguém. Não tem meio do caminho. O que você pode fazer é o quê? Você fazer um estudo de carga, assim como é feito, como o Marco comentou, da parte de ar-condicionado, que você faz um estudo de carga e você pede. Assim como você faz para o ar-condicionado, que você faz toda a obra de ampliação da capacidade de carga do prédio, você vai fazer prezando e priorizando a parte elétrica do carro. Aí você vai fazer todo esse estudo e fazer todas essas adequações, só que daí para o carro elétrico. Então o estudo é contando todas as vagas? Sim, contando, na verdade, aí tem que ser definido em assembleia. Por exemplo, vamos liberar uma vaga de carro elétrico por apartamento. O apartamento tem 2 vagas, libera uma. Libera uma. Ou se não, vamos liberar para todos. Aí é definido em assembleia. Aí em cima do que for decidido em assembleia, aí vai ter que ser feito um projeto, uma homologação dentro da CPFL, porque muitas das vezes, por causa do fator de simultaneidade, como o Marco antecipou, por ser 100%, por exemplo, num prédio de 100 unidades, se for liberar, vamos supor que todos os apartamentos tenham 2 vagas. Se for liberar 200 apartamentos para instalar carro elétrico, vamos considerar que seja a carga de 7 mil, vai precisar fazer cabine com transformador. Muitas das vezes o prédio nem tem esse espaço disponível para fazer esse tipo de ampliação. Entendi. Então não tem como
Mesmo com essa tecnologia smart, que mesmo que coloque, tem um lance lá de se você colocar 10 carros, divide a corrente para os 10, ele demora mais para carregar, mas como que funciona isso? Não, com essa tecnologia, aí muda um pouco. Aí você consegue... Como funciona essa tecnologia? Essa tecnologia é o quê? Você vai contratar, tá? Você vai comprar um equipamento. Em várias marcas no mercado que tem, hoje já essa solução, que é basicamente um controlador de carga, que pode ser externo ou pode ser, por exemplo, o carregador, como que a gente pode chamar? O principal. Aí ele controla os outros. Aí você que configura esse carregador ou controlador de carga de acordo com a corrente ou a potência que você tem disponível. Vamos supor que você vai ter um disjuntor de 200 amperes disponível para os carros elétricos. Hoje um disjuntor de 200 amperes é até 75 kW. Tá? Então, você tem até 75 kW para distribuir em todas as estações de recarga. Se você tem um prédio com 100 vagas, vamos supor que 100 carros estão carregando simultaneamente. 100 dividido por 75 vai dar mais ou menos 750 watts por apartamento. Isso daí não chega a dar nem 10 amperes. Vai carregar ali com 3, 4, 5 amperes. Um carro, vamos supor que demorasse 8 horas carregando em 7.000. Ele vai demorar 48 horas para carregar com essa potência. Entendi. Ele vai carregar o carro, mas vai carregar numa velocidade muito mais lenta. Mas essa é a melhor solução para quando você tem a limitação de carga. Então, ou seja, há soluções independente do processo. Você quer cargas individuais, você quer carga coletiva, você quer limitação de carga. Há todas essas soluções. Só que o principal desafio é o quê? A velocidade de carregamento. Entendi. Então, esses carros que a gente vê a propaganda aí que carrega em 10 minutos, precisa ter uma potência violenta. Sim. Não é comum. O comum é o wallbox que vai carregar em 10 horas aí um carro. Varia de carro para carro. Tá. Tem carro que vai ser em 4, tem carro que é em 6, tem carro que é em 8, tem carro que é em 12. Depende da capacidade da bateria. Tá. Porque o carregador... Mas você como engenheiro, que vai ser contratado para um condomínio, você vai ter que ser um negócio meio genérico, né? Você vai ter que fazer uma potência básica para todo mundo. Sim. Quem tiver mais potência vai demorar mais um carregador, é isso? Na verdade, esse controlador de carga, quando tem vários, ele baliza todos os carros de maneira uniforme. Então, todos os carregadores vão carregar com a mesma potência. Sim. Vamos supor que a gente tem 100 amperes. Hoje, um carregador, vamos falar... Para facilitar a conta, não é essa corrente, é 50 amperes. Tá? A corrente, geralmente, de carro elétrico, desses wallbox, é de 30 a 33. Mas só para facilitar a conta, vamos trabalhar com 50, número redondo, que é mais fácil. Tá. Vamos supor que a gente tem 100 amperes disponíveis para carregar os carros elétricos. Hoje, vou ter 2 carregadores. Então, vou disponibilizar 50 para cada um deles. Vamos supor que o carregador é de 50. A partir do momento, eu vou colocar 4 carregando. Cada um vai receber 25. Então, vai receber metade da potência que o máximo que ele comportaria. Isso dentro da simultaneidade, né? Exatamente. Tá. Se tiver todos carregando ao mesmo tempo. Entendi. Se eles estiverem carregando em momentos diferentes, aí não entra nessa parte de simultaneidade. Isso daí é só simultâneo. Se simultâneo tiver só 2, vai ser 50 amperes para cada um. Se tiver simultâneo 4, vai ser 25. Se tiver 10, vai ser 10 amperes para cada um. É isso que esses equipamentos chamamos de inteligente? Ele vai dividindo a potência para cada carro? Não. O uso inteligente, na verdade, é que eles têm um sistema de comunicação, tá? Que pode ser via RFID, que é basicamente aquele cartãozinho de aproximação que a gente vem, ele aproxima para liberar o carregamento. Ele pode ser via Bluetooth. Tem alguns modelos que são via Bluetooth, que inclusive esses modelos via Bluetooth, você consegue até limitar. Ele é até 7.400 watts, só que você consegue limitar a corrente dele, barra potência, 32 amperes ou 7.400. Aí você pode limitar em 25 amperes, você pode limitar em 16, você pode limitar em 10, você pode limitar em 6. Você consegue controlar qual é a corrente que você vai carregar seu carro. Entendi. Você consegue. Esses via Bluetooth, tem alguns que são via Wi-Fi, tem outros que são via cabo RS485, que é um cabo de comunicação. Então, tem vários todos. Só que todas essas partes de comunicação, os carregadores precisam ser homologados pela Anatel. Tá? Essa parte de comunicação. Tá. E a parte do carregador precisa ser homologado pelo Inmetro, né? Então, não adianta, vou trazer um da China. Não adianta. Não adianta, você tem que trazer um homologado pelo Brasil. Homologado no Brasil com selo do Inmetro, homologado tudo certinho,
porque senão você compromete a sua segurança. Até porque na China, se eu não me engano, na China eu não digo, né, eu não vou garantir, mas tem muitos países que a frequência é 50 Hz, no Brasil é 60. É 60, né? Sim, no Brasil é 60, então também tem até essa divergência de frequência. Então não adianta trazer de fora se não tiver o selo do Inmetro. Não é simples, hein? Não. Esse aí é mais complicado pelos riscos, né? É mais fácil o ar-condicionado. Do que o ar-condicionado. Tá? E eu gostaria só de fazer alguns comentários para o pessoal... Deixa eu só, antes dos comentários. Como que está a demanda dos condomínios para isso aí? Seu telefone está tocando, viu? Quero fazer um projeto aqui no meu prédio. Posso comentar, Marco? Está tendo? Vamos lá. Tipo assim, a parte... assim, está crescendo. A demanda, na verdade, o que aconteceu? Quando saiu a... Porque onde esses carros estão carregando aqui em Piracicaba? Hoje em Piracicaba tem alguns eletropostos espalhados ao redor da cidade. Sim. Tá. Eu vou dar um exemplo. Quem quiser essa informação, na frente do shopping Piracicaba tem um eletroposto que o pessoal criou. Tem uma lojinha de conveniência no fundo e é um eletroposto hoje. Sim. Tá. Mas carrega um? Não. Lá, se eu não me engano, são 4 carregadores. Tá. Um deles é aquele de 60 kW, se eu não me engano. Tá? Daí já carrega com uma velocidade mais rápida, já não é viável para condomínio. Condomínio, né? Condomínio já não entra em questão. A procura deu uma diminuída no decorrer dos anos. Por exemplo, depois que saiu a norma não, a diretriz da Liga dos Bombeiros, deu uma diminuída na procura e muitos síndicos ficaram receosos segurando as instalações. Entendi. Por quê? Porque se tivesse que fazer todas as adequações, ia inviabilizar. E o prédio e o condomínio não ia arcar para 1, 2, 3 moradores colocar carro elétrico. Aí ele ia simplesmente não vou permitir. Mesmo que o prédio comportasse a carga. Porque ficaram receosos. Aí, após a Alesp, no final do ano passado, se eu não me engano foi em dezembro, a Alesp divulgou uma nota falando que todos os prédios que tivessem condições técnicas e comportassem carregadores elétricos, os síndicos não poderiam barrar mais as instalações. Pois havia muitos síndicos que estavam barrando. A Alesp deu uma notificação, né? Mandou um comunicado que os prédios que comportassem tecnicamente não poderia barrar as instalações. Se não comportasse tecnicamente, teria que fazer um estudo, essas coisas. Depois desse comunicado da Alesp, retomou as instalações de carro elétrico. A procura retomou bastante. Sim. Aí depois que saiu esse comunicado do Diário Oficial, que fala que a parte elétrica, que só dá as diretrizes da parte elétrica, a procura se manteve igual. Não teve baixa, não teve aumento. Pois a parte elétrica é ela mais simples, né? O que estava impactando maior, principalmente na parte de custo, era mais a parte civil. Sim. A parte elétrica nunca impactou tanto em custo nessa parte de vamos autorizar ou não vamos autorizar quando o prédio comportava tecnicamente. Era mais a parte civil. Aí com a IT 41 atualizada e com essa diretriz da Alesp, aí o pessoal voltou a procurar e instalar carro elétrico. Sim, mas autorizou, mas tem que ter viabilidade econômica. Vamos lá, Marquinhos. Sim, tem que ter a viabilidade e agora... Aprovar em Assembleia. Sim, porque inclusive que a gente também faz vistorias em carros já instalados por umas empresas de São Paulo. Tá? Como que é? Principalmente... Faz o quê? A gente faz vistoria. Queimou um equipamento, por exemplo, da BYD. Queimou o wallbox da BMW. Essa empresa de São Paulo que dá a garantia nos chama para poder fazer a visita. Tá? E deu uma resfriada nisso aí do meio do ano passado até o começo desse ano. Agora começou novamente. Tá? Então isso aí, não só das normas, como também as montadoras que vieram para o Brasil estão começando agora com preço mais acessíveis, os carros, né? Então a demanda tem aumentado agora novamente. Eu acho que não foi só... muitos lugares o pessoal segurou realmente, tá? Mas agora a expectativa é bem alta. Então vai ter muita pressão nos síndicos para poder querer liberar. Tá? Inclusive, nós estamos com vários condomínios para fazer levantamento. Eu até pedi para o pessoal dar um prazo para a gente, que dia 17 de março, né, que saíram as normas novas, tá? Para a gente esperar ver se ia ter mais alguma outra alteração, principalmente na parte civil.
não vai ter por enquanto, só que se sair mais para frente, o condomínio vai ter que se atualizar para o próximo AVCB. Tá? Então, nós temos que fazer hoje essas adequações, tá? Mas o condomínio vai ser obrigado praticamente a liberar. Então, o que o Pedro explicou desses carregadores, basicamente são você alimentando direto da administração do prédio. A administração é uma entrada que vai para a área comum ali. Elevadores, bombas, áreas de lazer, né? Tá. E a potência é grande, né? Mas nem sempre tem tanta folga, tá? Então pode ser que você coloque esse dispositivo, esse carregador, mas não tanta folga. Tá? Então o uso simultâneo que vai aumentar o prazo de carregamento. É que muita gente, Marcelo, hoje ainda é hábito, chega e coloca para carregar. Tá? Mas pega, sai, leva o filho para a escola, volta, vai trabalhar e volta, coloca para carregar, mas em pouco tempo já vai, porque está com 80%, 90% da carga. Tá? Então, e isso aí eu só queria abrir um parênteses, que nós temos várias consultas para prédios com vagas rotativas. Nossa, aquela de sorteio? Então, nesse caso... É uma alternativa, é uma solução. Porque você mudou de vaga, mas o carregador é o mesmo que vai estar lá. Tá? Então, esse aí, mesmo que o apartamento comporte a instalação, tá? Ele pode ser utilizado como uma opção. Tá? Não é o menor custo, porque você vai ter que fazer a infraestrutura para todos. Tá? Inclusive também que eu aconselho essa infraestrutura a ser feita de uma maneira pensada, projetada, porque nós vamos às vezes num condomínio, tem uma tubulação de um jeito, outra de outro, que fica horrível o subsolo depois. E aí liberou para fazer, muda síndico e tal, você não tem como pedir para desmanchar. Tá? Então criar critérios além do projeto da CPFL ou ART. Mas, olha, aqui nesse condomínio nós só permitimos, por exemplo, vamos supor, perfilados, perfurados, chapa 19, mas a sustentação tem que ser de tal jeito, a altura não pode passar de tanto do solo, porque senão vai atrapalhar tráfego de veículos. Você está falando da eletrocalha. Eletrocalhas também, tá? Porque tem caso o pessoal vai lá, coloca de qualquer jeito, e aí não dá altura, ou ao mesmo tempo começa com tubo, depois vai para a calha, fica horrível. A estética também, tá? Então teria que pensar nisso. Então, para esse caso que nós falamos, que o Pedro falou, do carregador coletivo, tá? É uma alternativa também para vagas rotativas. Tá? E uma outra pergunta frequente também que vem para a gente é qual a altura que nós vamos estar colocando o carregador. O all-box. O all-box, né? Que ele normalmente é de 90 centímetros a 1,80 m. O objetivo maior é você chegar com o carro e não encostar nele, né? Ele ficar numa altura viável, vamos por assim. Tá? Então, essa aí é uma outra dúvida. Tá? Mas agora, vamos supor que o apartamento comporte a ligação. Tá? Faz o levantamento todo, o apartamento comporta a ligação. Tá? Então... as normas alteraram com mais rigor até, para poder fazer a ligação do apartamento, tá? Que aí eu vou pedir até para o Pedro explicar, porque antigamente tinha vários modos, a gente deixava até uma tomada, várias coisas, igual eu falei para você, tá? Não vou recriminar quem já fez, porque nós fizemos de acordo com a carga do veículo. A norma nova hoje, por questão de segurança, precisa ter algumas aplicações. Nós tínhamos 4 modos de instalar os carros. Hoje, o bombeiro só libera o modo 3 e 4. Tá? Então, vamos passar agora para a ligação. Cada apartamento pagando a sua energia. Tem que fazer o estudo novamente, tá? Igual eu estou falando. Mas, feito o estudo, ele comporta? Comporta. Então, o que nós precisamos daqui para frente? Tá? Tem que pensar na parte estética, igual eu falei, mas na técnica, várias alterações que ocorreram que eu vou pedir para o Pedro passar. Só antes de você falar, Pedro, eu já vi uma gambiarra, um fio saindo lá da caixa, de onde tem os medidores. Lá vem o fio, passa por cima, tal. Lá na frente engata o conector do carro elétrico e está alimentando o carro. Em algum momento vai pegar fogo, tá? Eu já vi isso aí sem aterramento. Isso, tá? Você viu também. Como eu já vi em condomínios, tá?
e não foi por economia, foi por falta de conhecimento. 3, 4 carros elétricos do mesmo apartamento ligando numa tomadinha que tinha no subsolo. Sabe? Então, foi falta de conhecimento. O risco é grande para o condomínio e para os carros também. Entendeu? Então, o risco de incêndio, que a gente fala, tudo mais, para carro elétrico é muito menor do que o carro a combustão. Pelo menos os números mostram isso, entendeu? Entendi. Então, hoje já tem uma proteção maior para a bateria. A Toyota está fazendo uns estudos para bateria em alumínio e tudo mais, mas não vamos entrar ainda nesse detalhe, porque isso aí é mais para frente. O que eu vejo é que você compra o carro elétrico hoje em abril, no final do ano, a tecnologia já aumentou? Não, já e ficou mais sofisticado? Sim. Não, mas a cobrança mundial é grande, Marcelo, porque vamos supor, você comprou seu carro, o que você faz com a bateria depois? Entendeu? Então, isso aí, o meio ambiente está cobrando as montadoras e tudo mais. Entendeu? Então, não adianta você forçar querer vender um carro e você não pensar no meio ambiente, tá? Que é o maior risco. Então, vamos supor, no momento que você pensa no risco da bateria, você tem que pensar no meio ambiente, o que fazer com essa bateria depois também. O tempo passa, né? Vai fazer o quê, né? Então, eu acredito ainda, pelo que a gente tem visto de novidades, em 2026 ainda, novidades bem... melhorias, mas muito mais do que nós temos hoje, entendeu? Sim. E novidades bem de melhorias, realmente. No carro? No carro. No carro, tá. E mais direcionado para tempo de carregamento, Sim. com baterias de componentes não poluentes. E abaixando a potência também, que para demandar mais rápido. Tá. Quanto à potência, nem tanto, tá? Mas é mais do meio ambiente mesmo. Tá. Mas aí falar, vamos lá, o governo autorizou, o bombeiro autorizou, quem que paga a conta dessa instalação aí, dessas unidades que querem, que pressiona o síndico para autorizar? Normalmente. É o condômino. Tá? O condômino, se for individual, ele que paga. Tá? Se for coletivo, aí é rateado, é feita uma assembleia, né? Isso tudo tem que ser aprovado em assembleia, tá? E que envolve riscos também. Então, é aprovado, tá? Vamos supor, o Pedro vai explicar o carregamento individual. Tá? É individual, pelo menos o modus operandi hoje é cada um paga o seu. Tá? E no caso do coletivo, que é esse que a gente explicou anteriormente, aí é um único caminho, pode ser tubo, tudo mais, mas vamos pôr uma eletrocalha e aí você leva os cabos e talvez tenha uma outra eletrocalha para o cabo de sinal, né? Que depende do equipamento que vai ser instalado. Então, hoje no mercado nós temos diversos equipamentos. Então, é verificar custo-benefício. Tá? Mas o custo normalmente é o condomínio se for coletivo. Individual, cada um paga o seu. Entendi. Tanto é que uma dúvida frequente, aí é mais questão da convivência do condomínio. Tá? A pessoa vai para o condomínio, faz a instalação, sai e vai para outro local. Tá? Normalmente, a gente já fez várias retiradas. Só que às vezes o custo para retirar é maior do que o que vai aproveitar de equipamento. Tá? Que aí você instala, às vezes, vem o outro já aproveita a mesma infraestrutura sua. Entendi. Aí começam a trançar os cabos, toda hora que você vai tirar, reaproveita pouco. O custo da mão de obra é maior do que o valor do material. Mas vamos supor, por regra de boas convivências, você fez a instalação, mudou para outro local, você poderia retirar para poder levar junto. Tá? Contanto que tome todos os cuidados. Vamos supor, você fez a instalação que ela fica aparente. Aí você furou parede, tudo mais. Se você for retirar, você tem que tomar os cuidados com a pintura, refazer. Então, esses custos não sei se são viáveis. Sim. Mas, vamos supor, eu instalei para o meu carro, eu vou mudar, eu posso levar embora. Tá? Teoricamente é isso. Mas as maiores dúvidas são para carregadores individuais, tá? Que o Pedro vai estar passando. Vamos lá, Pedro. Não, na verdade, os carregadores individuais, existem 4 modos de carregar seu carro. O modo 1, o modo 2, que é basicamente o carregador que a gente conhece, que é o que você vai lá, coloca na tomadinha, que o pessoal fala, né? Sim. E o modo 3 e o modo 4. O modo 3 a gente chama de wallbox,
que são os equipamentos que você deixa eles fixos na parede. Eles não são móveis, eles são fixos na parede. Você chega direto com o cabo, não num quadro com DPS, disjuntor, IDR classe A no mínimo, tá? Por que eu tô enfatizando o DR classe A no mínimo? Pois hoje a gente vê muitas instalações com o DR convencional. O DR convencional não respeita a norma de carro elétrico. Tá. Não respeita. Tem que ser o DR classe A no mínimo, ou classe B ou classe F. No mínimo classe A. O classe A, o que diferencia dele do convencional? O classe A, além de pegar corrente alternada, ele fuga também de corrente contínua pulsante, que é a de carro elétrico. Dá alguns pulsos de corrente contínua. Se ele identificar que está tendo fuga, ele vai desarmar o DR, protegendo o carro. O classe B, ele faz o mesmo papel do classe A, mas também pega fuga de corrente contínua constante, sem ser a pulsante. E o classe F já é um mais específico ainda, que dificilmente você vê no mercado para vender. O B já é difícil. O F mais difícil ainda. Tanto é que muitos fabricantes nem têm ele para vender. Tá? Então, você tem que colocar esses 3 equipamentos, no máximo 5 metros dos equipamentos do carregador. Que seria o quê? Os DPS, o disjuntor e o IDR classe A. Com a IT41 ela deixa também bem claro isso. Se os síndicos tiverem alguma dúvida, nesse quesito ela é bem clara a respeito disso. O DPS é dispositivo de proteção de surtos, né? Isso. Exatamente. Então, bom, vamos lá. O que mais você quer falar? E o IDR é interruptor diferencial residual. Ele basicamente pega a fuga de corrente. O que seria a fuga de corrente? Vou dar o exemplo de chuveiro, que é o que todo mundo conhece. A gente está tomando banho, você vai lá, segura no registro para abrir para tomar banho, e você toma um choque porque está dando alguma fuga pelo chuveiro. Desarma o DR, que é uma proteção para você não tomar choque, ainda mais que você tá molhado. Nesse caso é em área molhada. No caso do carro elétrico é para proteger o carro, para não, se tiver tendo fuga de corrente, às vezes vai dar um superaquecimento na bateria, alguma coisa do tipo. Entendi. Hoje ele faz isso daí. E outra coisa também que a IT41 hoje está pedindo é o quê? Um sistema de botão de emergência a 5 metros da garagem. Isso daí, independente se vai ser ligado em um condomínio de uso comum, vai ser ligado na administração do prédio, ou se é individual, você precisa desse botão de emergência a 5 metros ou da escada de incêndio ou da entrada da garagem. Para que serve esse botão? Se estiver pegando fogo no prédio, você apertar esse botão, o bombeiro vai vir apagar o fogo, por exemplo, pegou fogo no carro elétrico. O bombeiro vai vir apagar, ele vai apertar esse botão e vai desligar todos os carros elétricos do prédio. Todos os carros elétricos vão estar desligados. E outra exigência que a IT41 está pedindo é o quê? Que o carregamento do carro esteja vinculado com a central de incêndio. O que vai acontecer? Pegou fogo no prédio, na cobertura. O Corpo de Bombeiros ele está exigindo que, se pegar fogo em qualquer lugar do prédio, disparou a central de alarme de incêndio, tem que desligar todas as estações de recarga. Hoje isso daí é uma nova diretriz do Corpo de Bombeiro. Bom, que veio com a IT41 com essa atualização. Senhores síndicos, não é para amadores. Então vamos lá, resumindo. É possível aumento de carga para ar-condicionado, é possível aumento de carga para eletrificação dos carros, tudo é possível desde que siga toda essa parafernália de normas. Sim, e o que nós falamos... E contrate uma empresa capacitada, né? Tem que ter o conhecimento do acréscimo de cargas e não simplesmente chegar... Eu estou fazendo um levantamento de um prédio antigo que tinha folga de carga, vamos pôr assim. Sobrando? Sim, aparentemente. Tá. Quando eu cheguei para poder olhar o quadro de medidores, tá, era cabo 25 milímetros, que comporta até 80 amperes, tá, e os disjuntores eram de 70. Pelo padrão do prédio, falei, trifásico, ainda não vai ter problema. A hora que nós olhamos, ele tem 3 chuveiros elétricos. Vários apartamentos trocaram sem autorização para 100 amperes. Aí já liga uma interrogação para a gente. Será que está podendo, não está? E é um dos que não tem disjuntor geral, é chave seca. Então, esse tipo de problema que eu falo para os engenheiros tomarem bastante cuidado, que simplesmente você não pode pensar em uma unidade. Você tem que pensar que, principalmente reduzindo custos, daqui 2, 3 anos,
nós vamos ter praticamente 70%, 80% ou 100% de apartamentos com carro elétrico. Tá? Vai chegar esse número, né? Sim, eu acredito. E as construtoras já estão se prevendo isso? Sim, elas estão se adequando, tá? Mas muitos lugares estão com receio ainda. Então, agora, com essas normas, tá? E da parte elétrica, ainda há receios da parte civil, ainda porque não tem nada definido. Tá? Mas, igual a gente estava falando, com essas alterações, o modo 1 e 2 não podem ser feitos mais, tá? Por bombeiro, é o modo 3 e 4 que o Pedro estava explicando. E edifícios verticais, só deixando bem claro. Quando se fala em casa, muda a conversa. Estamos sempre enfatizando, sempre direcionando para edifícios verticais. O que se fazia alguns anos atrás, hoje mudou. Alguns meses atrás. Mudou. Sim, alguns meses mudou. Sim. E esses que foram feitos com a norma antiga vai ter que se adequar? Sim, eles vão ter que estar adequando. Na hora de renovar o VCB, o bombeiro vai ver isso? Sim, eu não sei te falar exatamente se já nesse ano já vai estar assim, mas para os próximos vão ter que se adequar. Não, tá brincadeira, hein? Não. Tá. Bom, mais alguma coisa que você poderia falar de carregamento de carro? Porque eu gostaria de falar um pouquinho de fotovoltaica, né? Marcelo, o carregamento nós temos muitas dúvidas, tá? Sim. Você também tem? Temos porque algumas coisas que saíram da lei, nós temos dificuldades de instalação. O acesso é difícil. Não como instalar, entendeu? O acesso. Tá? Então, não são dúvidas técnicas, mas da viabilidade ou não. Entendeu? Entendi. Cada caso é um caso, então. Tem que analisar cada prédio, tá? Para os prédios novos, já fica mais fácil de estar fazendo, tá? Dos que serão projetados daqui para frente. Mas os que já existem, cada caso tem que ser estudado de uma maneira diferente. Mas em eletrificação, a gente está falando de prédio novo de 2 anos para cá. Não, estou falando de 2026 para frente. Então. Porque alguns que nós vamos estar entregando esse ano ainda... Tá? Não está sobrando para o carro elétrico? Não. Porque já foram projetados. E outra coisa, para você projetar para o carro elétrico, envolve custos também. Sim. Entendeu? Que a partir do momento que você tem uma carga maior, às vezes a instalação elétrica fica mais cara do que o restante tudo que já foi feito. Você tem que levar cabo lá para um box, tem que... Não, e aí você envolve aumento de carga na entrada de energia. Sim. Tá? Você tem que colocar, às vezes, um transformador com cabine, você tem que colocar mais cabos... E a entrada de energia é o custo mais significativo do apartamento. Os prédios que estão entregando em 2026, o projeto é de 3 anos atrás. Sim. E olha lá. E 3 anos atrás não tínhamos diretrizes nenhuma, entendeu? Então, vamos pôr assim, para o ar-condicionado, se ele já foi previsto, só aumenta na entrada de energia. Para o carro elétrico, você aumenta a infraestrutura, tá? E mais toda a instalação de cabeamento. Tá. Resumindo para os condôminos, para os síndicos de edifícios verticais. Aumento de carga para chuveiro, ar-condicionado, tranquilo. Aumento de carga para carro elétrico envolve bombeiro e um monte de norma. Sim. Muito pior. Tá. Não são nem muitas folhas, tá? Das normas. Mas... Que se o pessoal tiver dúvida, pode passar o contato nosso. A gente disponibiliza as normas, tá? E nós tivemos muitas Mas reuniões... eu não lembro se você passar o seu contato, todo mundo te conhece? Espero que sim. Conhece. Aí, Marcelo, nós tivemos... Porque eu falo assim, não foi só reuniões com o pessoal do Corpo de Bombeiros. Tinha várias reuniões com empresas parceiras da gente, né? E da parte de segurança e com advogados também. Nossa, tem a parte jurídica na jogada, né? A parte jurídica, tá? Se você pensar vagas rotativas, vários outros problemas, são mais jurídicos do que técnicos. Tá? Então, a gente até passou algumas informações das reuniões que nós tivemos, mas podemos estudar caso a caso ou a particularidade de cada local, porque justamente nós temos ainda condomínios que nós estamos devendo informações, justamente aguardando essa finalização de reuniões para a gente não extrapolar a parte jurídica também, entendeu? E vocês vão em assembleia se precisar? Sim.
Sim. Trabalha no condomínio. Vamos lá. Só fazer um parênteses. Não costumamos ir, tá? Mas se for algum caso mais crítico, eu falo assim, não costumamos porque o primeiro passo é saber se o condomínio, porque nós fomos em algumas, aí depois chega... É a maior confusão porque a maioria hoje ainda não quer gastar para poder fazer, por isso que cada um faz o seu. Entendeu? Então acaba o síndico nos contratando para fazer o estudo, tá? Do ar-condicionado é coletivo, mas do carro elétrico ainda continua individual. Império individual, né? Então nesse caso que o síndico tem que autorizar o cara a fazer, o condomínio fazer o novo apartamento, e todo o custo é por conta dele. Mas a responsabilidade... até civil e tudo mais, é do síndico. Sim. Então, por isso, o síndico tem que contratar uma empresa em condições de análise, fazer todo o levantamento, se for o caso, aprovar projeto na CPFL, para depois liberar a execução. E sempre com a RT, tá? Fala, Pedro. Só que para carro elétrico, mesmo o síndico autorizando individual, com essa nova IT 41, é recomendado todos os síndicos, pelo menos o quadro de distribuição, que vai ser desligado com a central de incêndio. Esse daí o síndico tem que fornecer, pois ele vai construir, vai montar o quadro com uma empresa homologada ou confiável, que tenha um conhecimento, que assine uma RT, ou seja, técnico para assinar também, tá? Porque esse quadro aí, você precisa garantir que quando a central de incêndio dispare, ele vai desligar todas as estações de recarga. Então, esse quadro... Mesmo que tenha uma estação. Mesmo que tenha uma só. Só que você vai ter que deixar previsto para todos. Então, é recomendado que pelo menos esse quadro seja responsabilidade do condomínio. Entendi. Dali para frente, aí cada condomínio que for fazer o seu, no caso, se for saindo direto do medidor, fica responsável. Mas pelo menos a montagem desse quadro... eu recomendo que todos os síndicos façam. Vai dar conversa, hein, Marco? Vai, mas... Marcelo, só que assim, vamos supor, você pega Campinas, os lugares que a gente conhece, São Paulo, Sorocaba, em Piracicaba, principalmente, eu não vi nenhum condomínio ainda instalado, porque está pedindo agora. Então eu falo assim, não a gente apavorar, mas precisa começar a fazer o levantamento para poder... pensar na melhor maneira, principalmente como chegar da central do bombeiro até esse local de entrada para as garagens, entendeu? Entendi. Não é brincadeira, hein? E fica como uma recomendação. Hoje já tem tecnologia de extintor para apagar incêndio de bateria de lítio. Fica como recomendação. Hoje não tem nenhuma exigência a respeito disso, mas fica como recomendação, próximo a esse quadro, próximo a esse botão de emergência, deixar sempre um extintor desse que apaga a bateria de lítio. Segue recomendação. Mais uma coisa, hoje né? não é, claro. Hoje não é obrigatório, mas é uma recomendação que a gente sempre sugere para os síndicos. E você já encontra em Piracicaba esses extintores, inclusive. Legal. Então, é interessante. Então o síndico tem que estar... Bom, tem que contratar bem. Sim. Desde empresa de pintura até empresa elétrica. Não tem fim, hein? Meu Deus. E vamos lá. Pedro, fale um pouco de fotovoltaico. Como é que fotovoltaico em economia vertical? Eu já vi alguns lá em cima, mas com pouca carga. Dá para... Que na verdade hoje os prédios colocam a energia solar, né, para ganhar o selo verde. Mas coloca onde? Coloca no telhado. Tá, mas é uma área pequena, né? Sim. Geralmente só para ajudar a bater a conta do condomínio. Porque geralmente a média ali de uma conta de um prédio vai... Não vou generalizar, que cada prédio tem suas particularidades, mas vai gerar em torno de 3 a 5 mil reais. Certo. O Marco pode até falar melhor. Eu acho que gira em torno desse valor mesmo, né? Depende do que tem de área de lazer, principalmente. Sim, né? Academia, tal, né? Mas a média é R$ 1.500 a R$ 2.000. Tá. E essa fotovoltaica dá uma caída nisso aí? Depende do tamanho do telhado. Por exemplo, vou fazer em relação a uma conta simples. Um telhado, a gente vai colocar mais ou menos 10, 12 placas. Ele vai bater uma conta ali de 800 a R$ 1.000. 12 placas. Uma 12 placas hoje consome mais ou menos uma área de 25, 26, de 25 a 30 metros quadrados. Tem. Os prédios geralmente têm. Ele ajuda a abater esse valor. Não que ele vai zerar a conta, igual, por exemplo, quando você faz uma residência. Ele ajuda a amortizar a conta.
sentido. E a Energel faz essa instalação? Não, Marcelo. Ainda não. Não, nós não pretendemos fazer, bem da verdade. Sim, mas é uma dica para o síndico esse assunto. Justamente, tá? A gente pode até, principalmente nos condomínios que a gente atende, a gente ajudar a orientar e tudo mais. A gente até abriu parênteses porque o Pedro trabalhou vários anos nessa área, acho que uns 4, 5 anos, montando usinas. Então, em vários estados ele trabalhou e tudo mais, tá? E era uma empresa de Uberlândia, e aí ele, em vários estados, Mato Grosso, Minas, Goiás, Bahia, tudo. E então ele tem esse conhecimento. Então, já aproveitando que nós estamos falando em parte elétrica, mas não é o métier nosso, não. Que legal. Mas caso os síndicos queiram fazer, vocês vão nós indicar alguém, né? Nós indicamos, ou até mesmo a gente consegue fazer uma consultoria. Vamos supor, o síndico pega, precisa apresentar 3 a 4 orçamentos, né? No mínimo 3, geralmente. Se ele quiser, a gente ajuda a fazer a análise, falar essa empresa é melhor, essa proposta é melhor, a gente consegue fazer essa análise e, ao mesmo tempo, a gente também consegue fazer a fiscalização, orientação no decorrer da execução da obra. Por quê? Os condomínios que possuem gerador precisam ter algumas observações, algumas ressalvas a respeito da energia solar. Por exemplo, se a energia solar ela estiver ligada depois do gerador, ou você tem que comprar um módulozinho, ou instalar, ou pedir para o gerador vir com um módulo para ele ser compatível, ou senão toda vez que ele entrar e tiver com sol, vai ter problema de corrente reversa e vai desarmar o gerador por proteção dele. Meu Deus. Então você precisa fazer alguns ajustes. E tem outra coisa, se encher de placa solar lá no telhado, como é que ele vai descer para pintar o prédio? Tem isso também, né? Tem. Vamos te atrapalhar. Tem o acesso. Mas você sabe que a maioria dos lugares de condomínios não tem telhado para poder fazer, né? Então, se não tiver telhado, não adianta nem ficar turmando muito, né? Mas, viu, gente, que legal. Olha, quanto assunto, hein? Não é brincadeira. O síndico, a parte elétrica, tem que, como disse, falei assim até em tom de brincadeira, mas tem que saber contratar. Justamente. Não só elétrica, né? Toda a área, né? Pega na sua área, por exemplo, se não tiver equipamentos de segurança, o risco é muito grande. Gente, foi um prazer tê-los aqui e gostaria das suas considerações finais. Marcelo, gostaria de te agradecer imensamente o convite, tá? E o que precisar de informações, detalhes, estiver dentro do alcance nosso, pode contar com a gente. Obrigado. Pedro? Eu que agradeço. Eu fico lisonjeado, na verdade, porque se está chamando a gente é porque confia no nosso trabalho e na nossa opinião, no nosso conhecimento. Então, se está chamando, eu agradeço muito. E se surgir muitas dúvidas, tiver muitos questionamentos ou mais dúvidas, a gente fica à disposição se quiser marcar um novo... Tá. O contato de vocês está liberado, posso colocar no YouTube, tudo. Tranquilo, pessoal, tranquilo. Né? Então, Energel e todo mundo, se fala de cidade, é o barquinho da Energel. Também não? 36 anos. Então, melhor passa o pedro@energel.com.br. Gente, obrigado. Pedro, quantos anos a gente se conhece, hein? Bastante. Marquinho, aliás, Pedro. Você nem trabalhava com pintura ainda. Então, já faz 30 anos. Então. Comecei em 96, né? Então, gente, obrigado, tá bom? Nós que agradecemos. Gente, encerramos.